Acordei no meio da noite com uma sensação estranha. Meus olhos estavam abertos, mas meu corpo não se movia. Tentei levantar, mas era como se estivesse preso dentro de mim mesmo. O quarto parecia diferente. Mais escuro. Mais silencioso. Foi então que vi. Algo estava sentado na beira da minha cama. Seja bem-vindo à biblioteca do medo, onde o terror se esconde nos detalhes do cotidiano. Se você já experimentou a sensação de estar acordado, mas incapaz de se mover, então já sabe que o que vem a seguir não é apenas uma história. É um aviso. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Minhas mãos estavam presas ao colchão como se algo invisível me segurasse. A figura na beira da cama se inclinou levemente para frente, e eu vi seu rosto pela primeira vez. Não era humano. O corpo era esguio, envolto em uma pele pálida e enrugada como se estivesse seca há séculos. Os olhos eram negros, fundos, sem vida. A boca se abriu devagar, e o som que saiu de dentro dela não era um som, mas um eco de vozes distantes, como se várias pessoas estivessem sussurrando ao mesmo tempo. Eu nunca quis tanto acordar de verdade. Se você já chegou até aqui, significa que essa história está te prendendo. Então aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos aterrorizantes como esse. Minhas pálpebras estavam pesadas, como se alguma força estivesse tentando me puxar de volta para o sono. Mas eu sabia que se fechasse os olhos, algo pior aconteceria. O ser continuava imóvel, apenas me observando. Então, ele ergueu a mão, lentamente, e apontou para mim. Seus dedos eram longos demais, as unhas negras e afiadas. A pressão sobre meu peito aumentou. Uma sensação sufocante, como se o ar ao meu redor estivesse sendo drenado. Meu coração disparou. Eu queria fugir, mas meu corpo não obedecia. Então, a criatura fez algo que me gelou até os ossos. Ela sorriu. A boca se alargou de uma forma impossível, abrindo-se até as bochechas se rasgarem, revelando uma fileira de dentes pontiagudos e irregulares. Algo escorreu pelo seu queixo. Um líquido escuro, viscoso. Não era saliva. Era algo pior. Minhas mãos começaram a formigar. Aos poucos, senti que conseguia mover os dedos. A criatura percebeu. Seu sorriso desapareceu. Os olhos se estreitaram, e ela começou a se inclinar mais para perto, como se não quisesse que eu escapasse. O quarto ao meu redor começou a se deformar. As sombras nas paredes ficaram mais densas, pulsando como se estivessem vivas. O relógio no criado mudo ainda marcava 3h33 da manhã. O tempo estava parado. Ou eu estava. Um som baixo e distorcido começou a encher o quarto. No início, parecia estático, mas logo se transformou em palavras. Palavras que eu reconhecia. Era a minha voz. Cada frase que eu já disse na vida, cada pensamento, cada sussurro de medo que já tive, agora se misturavam como um coral de desespero dentro da escuridão. A criatura inclinou a cabeça, como se estivesse se divertindo. Tentei lutar contra o torpor que me prendia à cama. Meus músculos tremiam enquanto eu tentava puxar o ar para os pulmões. Mas cada vez que eu fazia força, o quarto parecia se comprimir, como se estivesse me engolindo. As paredes se esticavam, e a escuridão começou a escorrer pelo teto como uma substância viva. Minha mente gritava que aquilo não era real, que eu só precisava acordar. Mas e se eu já estivesse acordado? A criatura se moveu pela primeira vez. Seu pescoço estalou enquanto se inclinava para mais perto. Suas narinas se dilataram como se estivesse me cheirando. O cheiro que emanava dela era podre, algo entre carne velha e papel queimado. Então, ela falou. Você está cansado, não está? A voz era múltipla, um eco sobreposto de diferentes tons e idades. Eu não conseguia responder, mas dentro de mim, eu sabia que sim. Eu estava exausto. Um cansaço que não era apenas físico, mas algo mais profundo. Como se minha própria alma estivesse se desfazendo. Dorme, ela continuou. Você pertence a nós agora. Se você ainda está aqui, comenta nunca mais durmo e me conta se já teve uma experiência parecida. Quem sabe, você não está sozinho.
Com um esforço extremo, consegui mover o braço e estiquei a mão para o abajur ao meu lado. Se eu conseguisse acender a luz, talvez aquilo desaparecesse. Meus dedos tocaram o interruptor, e no instante em que a luz preencheu o quarto, a criatura se dissolveu em sombras, sendo sugada para dentro do colchão, deixando apenas um sussurro no ar. Mas aquilo não era o fim. Meu corpo ainda estava paralisado pelo medo. Fiquei sentado na cama, sentindo meu coração bater contra o peito. O silêncio no quarto parecia maior, como se algo estivesse esperando, apenas espreitando além do meu campo de visão. Eu precisava me convencer de que aquilo havia acabado. Lentamente, coloquei os pés no chão. O chão estava gelado, como se o inverno tivesse se instalado ali, apesar de ser verão. Fui até o espelho, esperando ver apenas meu reflexo. Mas então eu vi. No reflexo, atrás de mim, a criatura ainda estava lá. Mas ela não se movia. Seu sorriso havia desaparecido, e seus olhos estavam fixos nos meus, como se esperasse algo. Toquei meu rosto, e o reflexo não acompanhou meu movimento. Meu coração disparou. A imagem no espelho piscou, e então sorriu novamente. Meu próprio reflexo deu um passo à frente, mas eu não me movi. Meu corpo congelou. O reflexo no espelho me observava com olhos famintos, como se esperasse o momento certo para atravessar o vidro e tomar meu lugar. Minhas mãos tremiam. Cada centímetro do meu ser gritava para eu correr, mas minhas pernas estavam presas ao chão. Então ele se moveu. O reflexo inclinou a cabeça para o lado e sorriu. Mas não era um sorriso normal. Sua boca se abriu de uma forma impossível, alargando-se até rasgar as extremidades das bochechas. Dentro da escuridão daquela boca, algo se movia. Sombras retorcidas, dedos finos, sussurros. Eu tentei piscar. Talvez fosse um delírio, um efeito da exaustão. Mas ele não desapareceu. Pelo contrário, o vidro começou a trincar ao redor de seu corpo, rachaduras se espalhando como teias de aranha. E então, um som baixo e sufocante tomou conta do ambiente. Ele estava rindo. Me afastei cambaleando, minhas costas batendo contra a parede. O vidro explodiu em fragmentos silenciosos. O reflexo saiu do espelho, mas não como uma pessoa atravessando uma porta. Ele se desfez em uma fumaça densa e negra, que se arrastou pelo chão como uma névoa viva. Aquilo subiu pelas minhas pernas, envolvendo meu corpo em uma sensação fria e opressora. Eu não conseguia respirar. O quarto ficou distorcido, as sombras se alongaram e se torceram ao meu redor. O tempo não existia mais. Minha visão piscou, e de repente eu não estava mais no meu quarto. Eu estava deitado, mas não em minha cama. O colchão sob mim era duro e frio. O cheiro de poeira e papel velho enchia o ar. Quando meus olhos se ajustaram, percebi que estava cercado por estantes gigantescas, cheias de livros de capa escura e títulos apagados pelo tempo. A biblioteca. Mas algo estava errado. Os livros não estavam apenas enfileirados. Alguns estavam abertos, suas páginas se virando sozinhas. Outros sussurravam palavras incompreensíveis. O chão rangia sob um peso invisível. Eu não estava sozinho ali. Se você já chegou até aqui, essa história te prendeu. Então aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Assim, eu posso continuar trazendo mais relatos aterrorizantes como esse. Tentei me levantar, mas meus músculos estavam pesados. O ar parecia mais denso. Dei um passo hesitante para frente, tentando ignorar os sussurros que saíam dos livros. Mas então ouvi um som diferente. Passos. Virei-me lentamente. No final do corredor de estantes, uma figura estava ali, parcialmente escondida pelas sombras. A bibliotecária. A mesma entidade que eu havia visto antes, quando tudo começou. Mas agora ela parecia maior, mais distorcida. Seus olhos negros brilhavam na penumbra, e seu sorriso retornou. Ela levantou uma das mãos e apontou para mim. Hora de dormir. Sua voz não veio apenas dela. Veio de todos os livros ao mesmo tempo. Meu peito apertou. Eu sabia que precisava correr, mas para onde? A biblioteca parecia infinita. Os corredores se multiplicavam cada vez que eu piscava. A única certeza era que,
Se eu ficasse parado, ela me alcançaria. Corri. As estantes se fechavam ao meu redor, tentando me aprisionar. Meus pés se moviam por instinto, tentando encontrar uma saída que talvez nem existisse. Passei por livros abertos cujas páginas estavam cheias de nomes. Milhares de nomes. E então vi o meu nome, escrito na última página de um livro enorme, com a data daquele dia. Minhas mãos tremiam ao tocá-lo. O livro pulsava, como se estivesse vivo. Quando virei a última página, meu estômago revirou. A última linha ainda estava sendo escrita. Ele se rende. Não. Eu não podia permitir que aquilo acontecesse. Segurei o livro com força, rasguei a página, mas ela se regenerou diante dos meus olhos. Era inevitável. A biblioteca já havia me registrado. Um vento forte varreu os corredores. As estantes estremeceram, e a bibliotecária apareceu bem atrás de mim. Seus dedos gelados tocaram meu ombro, e naquele instante, entendi. Eu nunca deveria ter tentado acordar. Se essa história te prendeu até aqui, é porque você ama o terror tanto quanto eu. Então já sabe, se inscreva na Biblioteca do Medo e ative o sininho para nunca perder um novo conto macabro. Quem sabe, o próximo relato não seja o seu.